Aqui, Maldade. ó, Stack, tem uma, Maldade, cara. um relato que como você deve ter observado, a frente lá do memorial é muito mais simples, né? É. Aqui atrás, ó, já tem umas vidrarias, né? É. Aí eu mesmo fiquei pensando, gente, essa frente aqui tá muito simples e aqui atrás, ó, não deveria ser o contrário, né? É verdade, a frente. é. Mas é por quê? Porque Por quê? quando o Niemeyer, né, fez o projeto, ele quis colocar a parte da frente com uma visão muito simples para não mostrar a destruição, né, do Pico do Cauê, né? Tanto tá na frente de uma serrinha aqui, né, e o Pico do Cauê, né, todo extraído, né, mexido, né? E aí, por isso que ele fez essa entrada para lá, e a entrada da vidraria, que é muito mais atraente, está voltada para as montanhas, as montanhas intactas. Então, tá explicado aí o porquê. Isso, então a Itabira é toda cercada. Não sabia que era obra de Oscar Niemeyer, não? O memorial aqui. Oscar Niemeyer. É mesmo, você vê que as curvas, né? É um pouco parecido com o Palácio da Alvorada lá, viu? Da residência. Gosta. Curvas, You know I can be free, say I hello. If you can come around, at least please telephone. Don't be cruel to a heart that's true. Maybe it's alone to baby, and not so alone you. Please let's forget your past. The futuro break you hoje new. Don't be cruel to a heart that's true. I wanna love, oh baby, dia, Emelon. Bom dia! Hoje são 14 de outubro de 2023, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Vamos aqui ao quadro para a gente analisar um pouquinho aí o conflito lá em Israel. Vamos ao quadro aí. Vamos aí. Acima, Israel invadirá faixa de Gaza, a parte norte da faixa de Gaza hoje. Sábado, Israel entrará com os tanques de guerra para destruir ali túneis feitos pelos terroristas do Hamas, túneis, artefatos de guerra que estão lá e eliminando ali assassinos que barbarizaram lá em Israel. Então hoje, sábado, com certeza, Israel entrará com os tanques na faixa de Gaza. Vamos entender um pouquinho isso aí, gente. Veja aqui o quadro à esquerda. Israel, uma comparação. Israel e Estados Unidos. Para que você entenda. Israel, como vocês sabem, sofreu agora um ataque, não é isso? Ataques, né? Vários ataques aí. 1.200 pessoas morreram em território israelense. Certinho? Você está sabendo disso, não é? Terroristas do Hamas invadiram ali território de Israel, cometendo barbaridades, matando seres humanos a rodo, crianças, mulheres, adolescentes, etc. Uma maldade sem fim. Crianças e crianças degoladas, cadáveres. 1.200 pessoas morreram aí. A maioria israelenses e também brasileiros, alemães, norte-americanos, etc. Então você viu aí, Israel sofreu agora ataques. Israel entrando na faixa de Gaza, isso aí se chama reação. Reação a uma ação. Reação a uma ação. Então isso aí é uma reação, entenda bem essa palavra. Uma coisa é ação, outra coisa é
reação. Reação é uma ação a uma ação, entendeu? Daí reação. Então veja, Israel sofreu ataques e, em relação a isso, está reagindo. Agora em 2023, veja o quadro aí. A mesma coisa aconteceu com os Estados Unidos da América do Norte. Veja no quadro. Em 2001, os Estados Unidos sofreram ataques, não é? Aquelas duas torres gêmeas, né? O World Trade Center, não é isso? Foram demolidas. 2 aviões com terroristas, não é? Destruíram os 2 edifícios. E um dos aviões quase atinge o Pentágono. Então veja, em 2001, os Estados Unidos, da mesma forma que Israel agora, sofreram ataques. E aí houve também a reação dos Estados Unidos, não é isso? Veja bem, reação é uma ação a outra ação. Então, os Estados Unidos reagiram. Saíram de lá, o exército norte-americano saiu de lá dos Estados Unidos e foi para o Afeganistão, para ali caçar os responsáveis pelos ataques. E caçou realmente, matou ali os principais responsáveis pelos ataques às torres do World Trade Center, principalmente Osama Bin Laden. Foi assassinado pelos soldados norte-americanos. Então veja, Israel e Estados Unidos aí na mesma situação, sofreram ataques e em relação a esses ataques, eles, Israel e Estados Unidos, estão reagiram em relação aos ataques. Então, é uma reação por parte de Israel e uma reação por parte dos Estados Unidos da América do Norte. Muito bem, agora vejamos a piada da Rússia e a piada da ONU. A piada da Rússia, veja no quadro aí. O Vladimir Putin pede um cessar-fogo a Israel para evitar mortes de inocentes. Gente, isso aí é uma piada. Quando eu ouvi o Vladimir Putin pedindo isso aí, cessar-fogo para evitar mortes de inocentes, eu ri muito aqui em casa. Eu ri muito. E por que eu ri? Porque a Rússia está matando milhares de inocentes na Ucrânia. E a diferença da Rússia para Israel é grande. Israel sofreu um ataque. Então Israel está reagindo, está fazendo uma reação. A Rússia não. Ela não sofreu ataque algum por parte da Ucrânia. Invadiu a Ucrânia sem ser ferida e está matando milhares de pessoas inocentes na Ucrânia. E aí o Putin vem pedir um cessar-fogo para evitar mortes de inocentes. É para você rir muito, gente. É para você rir muito. Então veja aí. Abaixo do quadro, Rússia. A Rússia invadiu a Ucrânia para conquistar terras. Esse é o objetivo. Invadiu a Ucrânia para conquistar terras. Veja o segundo ponto. A Rússia não sofreu ataque algum da Ucrânia. A Ucrânia não jogou uma bomba sequer em território russo para ser atacada, entendeu? Coisa bem diferente de Israel. Israel sofreu ataques, está reagindo. A Rússia não. E o terceiro ponto, milhares de pessoas inocentes morreram com os mísseis russos lá na Ucrânia. Crianças lá, a gente vê nas imagens, cidades lá de Ucrânia destruídas pelos mísseis jogados pelos russos. Entendeu? Então, Vladimir Putin pedir um cessar-fogo para evitar mortes de inocentes
Isso é uma piada. É uma piada. Pessoas inocentes, crianças, são mortas lá na Ucrânia por causa aí dos ataques russos. Entendeu? E a piada da ONU também. Aí abaixo, a piada da ONU. Veja aí, ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU também pede que Israel não entre na faixa de Gaza por causa dos inocentes, das pessoas inocentes ali, civis. Ora, veja abaixo. A Rússia atacou e está ainda atacando. A Rússia atacou a Ucrânia sem sofrer ataque algum por parte da Ucrânia. Então a Rússia está atacando a Ucrânia sem motivo algum, apenas para conquistar terras. E o que fez a ONU? O que fez a ONU contra a Rússia? Nada, gente. Nada. Veja, a Rússia atacando a Ucrânia, matando lá milhares e milhares de pessoas inocentes, civis. Você vê edifícios residenciais, hospitais destruídos pelos mísseis. Veja, matando inocentes. E o que a ONU faz em relação à Rússia? Nada. Nada. A ONU é de uma inutilidade sem fim. De uma inutilidade sem fim. No Conselho Permanente da ONU, quando vai, por exemplo, para que você entenda, a ONU se reúne, por exemplo, para analisar uma ação da Rússia, por exemplo, a ONU só vai condenar se houver ali a unanimidade de votos. Se uma pessoa discordar, não sai punição alguma. Isso é loucura. Isso é loucura. A ONU se reuniu várias vezes aí para analisar as ações da Rússia lá na Ucrânia, entendeu? E ali vários países com votos, né? No Conselho Permanente da ONU. Países ali com votos, né? Estados Unidos, Rússia, China. Então é assim, vão analisar a ação de um país. E ali é o seguinte, só sai punição se a votação for por unanimidade, todos. Se um discordar, apenas um discordar da punição, apenas um, não haverá punição alguma. E a Rússia tem voto também lá na própria ONU. Então a Rússia, veja, quando a ONU se reúne para julgar uma ação da Rússia, a Rússia que está sendo julgada tem também o direito de voto. E aí ela nunca vai votar contra ela própria, entendeu? E aí não vai haver punição alguma. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Votação por unanimidade. Se não for, não há punição. Isso é loucura. E mais loucura ainda é porque o país que está sendo julgado tem direito de voto. Não, não deveria ter. Se a Rússia vai ser julgada lá na ONU, lá no Conselho Permanente da ONU, sobre uma ação dela, a Rússia não devia ter o direito de voto naquela ocasião, porque ela está sendo aí julgada. Isso é um absurdo. É por isso que não sai nada na ONU. Entendeu? É diferente de um julgamento no Poder Judiciário. A maioria vence e não unanimidade. O Supremo Tribunal Federal, uma ação aqui, ele está julgando uma ação penal para condenar alguém. Ali a pessoa só vai ser condenada se for a maioria de votos lá dos ministros. Entendeu? Que é muito diferente da ONU. Então veja, a ONU é uma piada. Ela vai julgar um país, a Rússia. E aí a Rússia tem também o direito de voto, mesmo sendo aí alvo da investigação. E a Rússia, claro, nunca vai votar contra ela própria. E por não ser uma votação unânime, nenhuma punição cabe. Isso é loucura. A ONU é uma loucura. É uma piada a ONU, entendeu? Então veja, a ONU nada faz contra os ataques da Rússia lá na Ucrânia. Nada faz. E ali a Rússia não está contra-atacando porque ela não sofreu ataque algum da Ucrânia. Veja a diferença aí. Agora, à direita, no quadro,
A diferença é gritante entre Israel e Rússia. Veja, no quadro aí, Israel está com uma reação, está reagindo a ataques sofridos, coisa bem diferente da Rússia. A Rússia, veja aí, está exercendo uma ação e não uma reação. A Ucrânia não jogou uma bomba sequer em território russo. Então a Rússia, quando atacou a Ucrânia, ela estava cometendo uma ação, a Rússia, e não uma reação. É bem diferente. Israel sofreu ataques. 1.200 pessoas foram barbaramente assassinadas por terroristas do Hamas, que estão em território lá na faixa de Gaza. Então, Israel está reagindo a ataques sofridos, coisa bem diferente da Rússia. É simples entender isso. Então, a piada da Rússia aí é muito engraçada e a piada da ONU também é muito engraçada. Mais um vídeo e muito obrigado.